rir da desgraça alheia não necessariamente faz de você uma pessoa ruim. E não rir da desgraça alheia também não faz de você necessariamente uma pessoa boa. Hoje eu não vou falar sobre quadrinhos, também não vou falar sobre anime, nem nada do tipo. Hoje eu vou falar sobre humor, sobre teoria do humor. Mais especificamente, uma teoria conhecida como teoria da superioridade. Vou falar de como o humor é inevitavelmente político, por mais que muitas vezes algumas pessoas queiram agir como se não fosse assim. Tem várias outras teorias acerca do humor, há uma série de críticas com relação à teoria da superioridade, ela tem várias limitações, as diferentes teorias muitas vezes são complementares, mas hoje eu vou limitar o nosso escopo a essa teoria específica. Mais pra frente eu posso fazer mais vídeos comentando outras abordagens. Volta e meia surge aí nas redes sociais, na mídia como um todo, alguma polêmica envolvendo o pessoal aí do stand-up, comediantes que fazem piadinhas que às vezes se excedem no mau gosto, e aí começa aquela enxurrada de opiniões. De um lado o pessoal do politicamente correto, que fica escandalizado e que aí vem com todo um discurso querendo higienizar o humor, como que propondo receitas do que seria um humor eticamente aceitável, do que pode e o que não pode. Do outro lado vem o pessoal da liberdade de expressão que estão querendo nos calar, é só uma piadinha, que é o comentário pior ainda, o mais idiota de todos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar por que essas duas perspectivas são problemáticas, são equivocadas. Vou dar um panorama sobre a questão, mas muito longe de tentar esgotar o assunto. Mas com alguma sorte, depois que você assistir o vídeo e aparecer a próxima polêmica, talvez você possa discutir e comentar com um pouco mais de embasamento do que antes. É um assunto que certamente rende vários vídeos, então se inscreva nas páginas do Subsolo, ative as notificações para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo, deixa um joinha, se mudar de ideia você põe o joinha para baixo depois, não tem problema, mas interaja com o vídeo, comenta. O riso é assunto de debate e teorização desde pelo menos a antiguidade, falando de cultura ocidental pelo menos. Então lá em Platão a gente já via uma certa desconfiança com relação ao riso. Essa desconfiança vem primeiro de um certo elemento de descontrole que acompanha o riso. Se você reparar nas máscaras que são símbolo do teatro grego, a máscara representando a tragédia, com aquela carinha de pavor, e a máscara da comédia com riso, como se fossem lados da mesma moeda, a gente percebe como existe uma certa contiguidade entre o riso e o choro, porque ambos estão a um passo do descontrole, do perder-se, né? Se você pensar num ataque de choro, por exemplo, num ataque de riso, em ambos os casos as nossas feições ficam distorcidas, a gente meio que perde o controle dos músculos faciais. A outra razão, essa mais importante aqui para o assunto que a gente está tratando, é a de que o riso ele tem um pezinho, ele tem a sua origem na malícia e não na virtude. Porque a gente ri diante daquilo que é defeito, diante daquilo que é desviante, diante do erro, diante da falha do outro. A gente ri ao se ver superior àquele que é o objeto do riso, ao se perceber superior a ele. É o que a gente vê na própria ideia de sátira. Em sua origem, o sátiro seria uma espécie de guardião dos costumes, de guardião dos valores. E aquele que desvia desses valores é castigado com o ridículo, é satirizado. Então, já dá para perceber que o riso, né, filha, tem uma função corretiva, conservadora e, portanto, inevitavelmente política. E de Platão para cá, muito já se escreveu sobre o assunto, tem várias teorias sobre humor, sobre riso. Uma delas é a teoria da superioridade, que tem a sua raiz justamente nisso que eu comentei até agora sobre Platão, sobre Sócrates. A ideia é que o riso tem uma espécie de função corretiva, punitiva, conservadora. Quando a gente ri de uma piada, por exemplo, de loira ou de português, o que a gente está vendo é a burrice sendo punida como uma espécie de desvio da inteligência.
Da mesma forma, a gente ri da feiura como um desvio da beleza. A gente ri da avareza, em piadas, por exemplo, de judeu, Bom trabalho, judeu! como um desvio da generosidade cristã. Dá para perceber como daí é um pulo para a gente pegar e rir, por exemplo, de um gay como um desvio da virilidade, ou rir de um negro como um desvio da branquitude, uma perspectiva de esquerda ou progressista como desvio de uma perspectiva de uma ideologia conservadora. Então é evidente que o humor é uma forma de você atacar determinados valores em prol de outros. Existe um elemento ideológico que é impossível, é pura desonestidade tentar subtrair esse elemento ideológico do humor. Mas lembra o que eu falei no começo sobre rir da desgraça alheia? Então, é importante nesse ponto a gente fazer uma distinção entre o riso e o humor, que são duas coisas diferentes. Só se começou a falar de humor da forma como a gente entende hoje, lá por volta do final do século XVII, começo do século XVIII. O humor como aquilo que suscita não necessariamente o riso, mas que suscita um prazer cômico, que a gente pode achar graça de uma coisa sem necessariamente dar risada. O humor é necessariamente um produto da cultura, ele é um produto da razão, do intelecto, de um esforço criativo por parte de quem escreve, por parte do artista, enfim, por parte daquele que está tentando produzir humor. Então pode ser o humor mais imbecil do mundo. Ele demanda, é imprescindível, algum esforço da parte de quem faz. O riso, por outro lado, ele está no campo do corpo, da natureza. O riso ignora aquilo que a gente acha bom ou mal, aquilo que a gente acha bonito, feio, ético, antiético. A gente acha graça do que a gente acha graça. Galera, tenho ótimas notícias! Retenhais! Como Freud escreveu uma vez, o riso é um tabefe insolente na cara do superego. O riso ele está bem no limite, bem na fronteira entre a natureza e a cultura. E isso tem muitas implicações se a gente for pensar, como hoje tanto se discute, em uma ética do humor. Porque a gente pode pensar uma ética no sentido de conjunto de valores a serem respeitados coletivamente para se produzir um humor aceitável, sanitizado, se é que isso é possível. Mas sempre vai haver o chamado inconveniente, constrangedor da natureza na forma do riso. Porque por mais que você se queira ético, limpinho, correto, sempre vai ter aquele risco de você achar graça de uma coisa que vai te botar em maus lençóis se você começar a dar risada na frente dos seus amigos politicamente corretos, Santa Cecílias ou qualquer coisa assim. Outro ponto que torna problemática a ideia de uma ética do humor é que o papel do humor na cultura, a maneira, o olhar em relação ao humor, ele nunca foi imóvel, ele sempre mudou em diferentes contextos, em diferentes períodos da história, da antiguidade para cá, inclusive em diferentes lugares. Então, em períodos de excessiva, vamos dizer, sisudez, tende a haver como reação um humor mais agressivo, mais invectivo, e que quando as coisas chegam a um ponto mais crítico, há uma espécie de retorno a uma maior contrição, um maior controle. O humor, de certa forma, acaba sendo também uma espécie de termômetro social, além de ter uma função política. Agora, uma coisa que a gente pode pensar no contexto atual, com alguma certeza, é que, ao se falar em liberdade de expressão, o que está em jogo, na verdade, é a responsabilidade. A responsabilidade por aquilo que a gente diz, porque, na real, a liberdade de expressão, ela está aí para todo mundo. O que acontece é que, muitas vezes, não se quer sofrer as consequências por aquilo que a gente diz. O humor é um tema complexo, tem um monte de outras teorias, além da teoria da superioridade, que é cheia de limitações. Por exemplo, você deve estar pensando, mas nem todo riso é de superioridade, isso eu ri de mim mesmo. Por exemplo, se a gente for pensar na cultura do roast, que é muito forte nos Estados Unidos, em que a própria pessoa se submete a ser alvo de piadas e de ridicularização de outras,
e em que ela mesma faz piada sobre si mesma, ela não é inferiorizada, né, numa situação dessa. Existe até uma certa dignidade, uma certa nobreza, podemos pensar assim, em se submeter e passar por esse achincalhamento com o espírito esportivo. Tem a teoria do alívio, que tem uma base psicanalítica e que é muito importante também, em que se vai propor como o riso é uma espécie de espaço seguro para a gente dar vazão a tudo aquilo que é difícil de lidar, a tudo aquilo que a gente tende a reprimir e que, nesse contexto específico da piada, pode ser posto para fora sem que se gere consequências que seriam suscitadas em outro contexto, em outra situação. A gente pode pensar no riso que é característico da brincadeira, do trocadilho, aquele riso mais ingênuo da criança aprendendo as palavras, da criança brincando, ou depois do adulto rindo com os amigos, se divertindo. Enfim, é um assunto muito complexo, eu posso fazer outros vídeos sobre isso, mas porque nos interessa aqui, além de pensar no quanto que é problemática uma suposta ética do humor, porque há um caráter rebelde inevitável no humor e no riso, e também pelo fato de que o olhar em relação ao humor, o papel do humor na cultura é muito fluido, ele muda o tempo inteiro, então não dá para engessar naquilo que poderia servir de base para um fazer humorístico. Mas se pensar em uma ética do humor é problemático, talvez até impossível, por outro lado, a ideia de que é só uma piadinha, de que a gente pode dizer o que quer que seja sem se comprometer, sem assumir a responsabilidade pelo que a gente está dizendo e que é algo inócuo e desligado do contexto que a gente vive, desligado de um contexto político maior, isso também é totalmente falso, porque o humor, o riso, historicamente, eles têm sim uma função política, social, que é extremamente poderosa, né? Uma palavra pode acabar com reputações, uma palavra pode fazer muito estrago. Eu não sei se ficou claro, provavelmente não. Eu vou fazer mais vídeos explicando outras teorias relacionadas ao humor. É um assunto que me interessa bastante, eu acho que é bastante relevante. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva nas páginas do Subsolo, se você ainda não é inscrito. Escreve aí nos comentários o que você achou. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.